Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcelo e hoje nós vamos resolver juntos as atividades de física do segundo ano do ensino médio, tá legal? Então vamos lá, a gente está falando das atividades de física do PET 2 na semana 2, certinho? E é isso que você queria, né? Lembrando que é segundo ano do ensino médio, perfeito? Então beleza. Então só te lembrar uma coisa muito importante antes de a gente fazer as questões. Aqui no canal a gente vai resolver para vocês atividades de física, de matemática e de química, até já está resolvido. Então deve ter um card aqui em cima, em algum lado aqui, dá uma olhadinha aí, se você quiser procurar esse material, tá legal? E além disso, a gente vai continuar fazendo da semana 3, semana 4, semana 5, semana 6 e ao longo de todo o nosso ano. A gente vai fazer todos os PETs para ajudar você a estudar. E se você está gostando do material que a gente faz, e você não quer perder o nosso canal de vista, já se inscreve aqui no canal. E aí você ativa também as notificações que toda vez que eu mandar um material novo, toda semana quando sair, você já vai receber uma notificação para saber quando é que você vem aqui estudar com a gente. Tá legal? Beleza? Fez isso? Então vamos lá. Vamos começar a ver as nossas questões para a gente poder resolver isso aí juntinho. Beleza? Bora lá. A nossa primeira atividade fala o seguinte. Uma bobina contendo 2.000 metros de fio de cobre teve seu comprimento medido num dia em que a temperatura era de 35 graus. Se o fio for medido de novo em um dia em que a temperatura seja de 10 graus, esta nova medida indicará, e aí ele fala para a gente, né, considerar aqui o coeficiente de dilatação linear do cobre, né, o alfa dele, igual a 1,6 vezes 10 à quinta para cada grau Celsius. Tá legal? Então, isso aqui que a gente está estudando, a gente está falando de dilatação. A gente sabe que existe a dilatação que é linear em linha reta, tem dilatação que é em superfície, tem dilatação em volume. A gente vai fazer questões de tudo isso aqui ao longo do nosso PET, né? E aí deixa eu te lembrar uma coisa importante. Como é que a gente faz isso? A gente vai calcular a variação do comprimento a partir do seu comprimento inicial, que é o L0, vezes o coeficiente de dilatação e da variação de temperatura. Quanto maior o comprimento inicial, maior a variação do comprimento. Quanto maior o alfa, quanto maior o coeficiente de dilatação do corpo, mais vai variar esse comprimento. E quanto maior a variação de temperatura, mais vai acontecer também essa variação. Importante lembrar o seguinte, a variação de temperatura ela pode ser positiva ou negativa. Se ela for positiva, quer dizer então que o corpo vai dilatar e ficar maior. Agora, se ela for negativa, quer dizer que o corpo ele vai não sofrer dilatação, ele vai sofrer uma retração, ele vai diminuir de seu tamanho. Tá legal? E é isso que vai acontecer aqui na nossa questão, olha só. A gente tem que, aplicando os valores, a nossa variação de temperatura, a temperatura final, é 10 e a temperatura inicial é 35. Então a temperatura caiu 25 unidades. Então por isso que o ΔT é menos 25. Então aplicando os valores, ΔL vai ser igual a 2.000 metros vezes o coeficiente alfa de 1,6 vezes 10 à quinta vezes menos 25. Fazendo essas continhas, a gente vai ter que a variação do nosso comprimento vai ser de 8 metros para menos, tá bom? Que vai dar aproximadamente, né, letra A, 1 metro a menos, né? Estou fazendo uma aproximação aqui do valor, tá certo? Então, perfeito. Vamos lá para a nossa atividade 2. A atividade 2 fala o seguinte. Em um dia típico de verão, ou seja, um dia muito quente, utiliza-se uma régua metálica para medir o comprimento de um lápis. Após medir esse comprimento, coloca-se a régua metálica no congelador, a uma temperatura de menos 10 graus. Espera-se 15 minutos para novamente medir o comprimento do lápis. Ou seja, você vai fazer, pegou a régua, botou no congelador e mediu o lápis. Ah, deu 20 centímetros o lápis. Perfeito. Só que agora você vai fazer essa régua entrar no congelador. Quando ela entra no congelador, o que acontece com a régua? Não está frio? Ela vai encolher. E aí, como ela encolhe, ela vai, a medida que ela representa, ela vai dar errado. Quer dizer que cada centímetro, na verdade, vai ser um pouquinho menos. Então ela vai medir esse lápis dizendo que ele tem mais do que 20 centímetros. Vai ter, sei lá, 22, 23, depende do quanto essa régua encolheu. Isso a gente teria que fazer conta, a gente não tem nada aqui para calcular. Tá bom? E aí, a ideia é o seguinte, o comprimento medido agora vai ser maior do que o medido anteriormente. Por quê? Porque a régua sofreu uma contração. Então aquela régua aqui antes tinha 30 centímetros, mesmo quando você congela ela, ela vai continuar indicando 30 centímetros, mas ela tem um tamanhozinho menor. Então vai acontecer a mesma coisa também com os 20 centímetros. Entendeu? Então, qualquer dúvida, não esquece, a gente tem a área dos comentários para a gente poder tentar nos ajudar, tá legal? Vamos lá, pessoal. Agora nessa atividade 3. Fala o seguinte, uma placa retangular mede 10 centímetros por 20 centímetros a temperatura de 0 graus. O coeficiente de dilatação linear do material que constitui a placa vale 20 vezes 10 a menos 6
por grau Celsius. Determine a área da placa a 0 graus. Letra B, a variação de área da placa quando a temperatura sobe para 50. E a área que a chapa tem a temperatura de 50 graus. Vamos lá. Primeiro, a área da placa. É só multiplicar, né, uma dimensão da placa pela outra, né, a largura pelo comprimento. Então, fazendo as continhas, 200 centímetros quadrados para a letra A. Letra B, a gente vai lembrar, né, que a variação da superfície vai ser igual à superfície inicial vezes 2 vezes o coeficiente de dilatação linear. Lembrando que, se fosse o coeficiente de dilatação superficial, que a gente chama de beta, a gente poderia já colocar aqui o beta direto sem colocar esse 2zinho, tá legal? Vezes a variação da temperatura. Perfeito? Então, ó, fazendo a nossa continha, o que a gente vai fazer? A variação da superfície a gente não sabe quanto é. A superfície inicial a gente sabe que mede 200 centímetros quadrados, né? Vezes 2, vezes 20, vezes 10 a menos 6, vezes o ΔT, que a gente sabe que é de 50, né? Eu esqueci de substituir o valor. Coloquei aqui o valor final, vamos fazer as continhas. Fazendo as continhas vai dar 0,4 centímetros quadrados de variação, para mais, porque a temperatura aumentou. Então, agora na letra C, qual é a área que a chapa tem a 50 graus Celsius? É só pegar a área da placa que eu tinha antes, mais o quanto variou. Então, a área da placa vai ser de 200,4 centímetros quadrados. Perfeito? Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, comentários aí, vamos para a atividade 4. A atividade 4 fala o seguinte: de quanto é a variação de volume sofrido por uma esfera de um determinado material, que teve sua temperatura aumentada em 70 graus. Sabe-se que antes de ser aquecida, seu volume era de 125 centímetros cúbicos e que o coeficiente de dilatação volumétrica do corpo é de 60 vezes 10 a 6 centímetros, grau por grau Celsius. Vamos lá. Então, como é que a gente faz essa conta? Você vai lembrar o seguinte: a variação do volume vai ser o volume inicial vezes o gama, que é o coeficiente de dilatação volumétrica que ele deu aqui na nossa questão, vezes a variação de temperatura. Então, a ΔV que a gente quer descobrir vai ser 125 vezes 60 vezes 10 a menos 6 vezes 70. Fazendo essas continhas aqui, né, sua multiplicação, vai dar 0,25 centímetros cúbicos, né, de volume que ele vai ganhar ao ser aquecido. Beleza? Nossa atividade 5 fala o seguinte: 3 potes de cerâmica estão encaixados, um dentro do outro, sendo eles A, B e C, conforme mostrado nessa imagem, que deveria estar ao lado, mas está embaixo. Ele pergunta o seguinte: indique quais potes podem ser aquecidos e quais podem ser resfriados para separá-los, utilizando os princípios de dilatação térmica, em que, ao se aquecer um material, suas dimensões aumentam e, ao resfriá-lo, suas dimensões diminuem. Bom, essa é uma questão de cotidiano, né? A ideia é o seguinte: você colocou eles assim e por algum motivo eles ficaram presos uns nos outros. Como é que você faz para soltar? Você tem que fazer os potes que estão mais acima, eles ficarem menorzinhos e desencaixarem, se desprenderem. Então você pode colocar gelo no pote A, depois colocar gelo no pote B e por último o pote C vai ficar solto. Ou você pode colocar o pote C em um banho de água quente e ele vai soltar do B e do A, e depois você vai colocar o B em um banho de água quente e ele vai soltar o pote A. Então é essa a ideia que a gente tem por trás dessa questão, e aí você vai escrever um textinho com suas palavras, né, justificando o que fazer. Beleza, pessoal? Então o nosso vídeo termina aqui, resolvemos as 5 atividades, espero que eu tenha conseguido te ajudar. Então, se eu ajudei, responde aí se foi legal para você. E se você gostou do que a gente está fazendo, não esquece, se inscreve no canal e ativa as notificações que a gente vai voltar com mais materiais. Já tem química, vai ter matemática, a gente está fazendo tudo para ajudar você. Então também ajuda a gente também a crescer esse canal, que é muito importante para a gente, tá bom? Então nos vemos em breve, até logo e bons estudos!